A empresa TecTudo quer compartilhar seus recursos computacionais entre seus funcionários de forma segura. Para que os computadores e os recursos da rede, como impressoras, sejam acessíveis apenas dentro da TecTudo, a equipe de suporte deve configurar um ou a internet, intranet, extranet, firewall ou antivírus. Bom, algumas palavras-chave aqui na nossa questão, né? A empresa ela quer compartilhar recursos computacionais entre funcionários de forma segura, né? Então, vai fazer o quê? Computadores e recursos de rede são acessíveis apenas dentro da aqui, ó, apenas dentro da TecTudo, né? A equipe de suporte deve configurar o quê? Bom, a internet a gente sabe que é uma rede mundial de computadores, né? E ela tem acesso no mundo todo, ó. Então, nós não estamos falando aqui de uma rede, né, de recursos de rede apenas dentro da TecTudo. Nós estamos falando de uma rede mundial. Então, tá fora. Antivírus a gente sabe muito bem o que é um software para combater o malware, né? Ele é para combater o malware vírus, né? Ele é um antivírus. Firewall, mais uma parede corta-fogo, ele vai filtrar ali o que entra e sai, né? Importante para da navegação do computador conectado à rede ou até mesmo da própria rede. E aí a gente tem a intranet e a extranet. Nós estamos falando de dentro. Se nós estamos falando de dentro, nós estamos falando de né? De interno, de intra, tá? Então, resposta correta. Intranet, tá? O que é a intranet? A intranet é uma rede de computadores, só que privada, tá? Exatamente como fala ali na questão. Ele quer fazer ali compartilhar recursos computacionais, então vai se fazer uma rede, né? Vai se criar uma rede, e essa rede ela vai ser privada. Ela é apoiada, né? Ela é composta de um conjunto, de uma suíte de protocolos de internet, exatamente como a internet, porém ela é de uso exclusivo, né, de um determinado local, como por exemplo uma empresa, beleza? Então ela vai poder ser acessada apenas pelos utilizadores, né, pelos funcionários, pelos colaboradores internos daquela empresa. Então, para que os computadores e recursos de rede, como impressoras, sejam acessíveis apenas dentro da TecTudo, a equipe de suporte deve configurar a intranet, beleza? Resposta, então, alternativa B. Vamos seguir para a próxima questão. O tráfego de dados na internet é composto por uma grande diversidade de elementos, tais como textos, figuras, vídeos, mensagens de voz, arquivos de dados e documentos. Dependendo da atividade, itens sensíveis, como senha e informações bancárias, também passam pelos meios físicos de comunicação. Para evitar que o tráfego seja interceptado por estranhos e tornar mais segura a movimentação de dados, os procedimentos de segurança baseiam-se principalmente. A alternativa A fala em senhas longas, ok, isso é importante. A B fala criptografia de dados, importante também, qualidade de equipamentos de transmissão, isolamento físico dos canais de comunicação e, por último, antivírus, né? A gente tem aqui uma série de coisas que são importantes para a sua navegação na internet, mas está falando aqui, ó, principalmente, tá? Principalmente e no que? Mais segura a movimentação de dados. Nós estamos falando de tráfego de dados. E mais segura em relação ao quê? Cuidado para que o dado não seja interceptado por estranhos. Então a gente pode falar que estranhos são quem? Terceiros. Tranquilo? Você vai fazer uma comunicação, tá lá você vai comunicar lá com seu amigo ou com o banco e você não quer que terceiros entre nessa comunicação. Então, o que é o mais correto para proteger, o principal procedimento de segurança para evitar essa obtenção de informação? Gente, criptografia de dados, disparado, tá? Não tem nem discussão aqui. A criptografia de dados, ela é um método que vai fazer com que a informação que você está enviando seja codificada e essa codificação só possa ser entendida pelo destinatário da mensagem. Então, somente você e o destinatário vão ter condições de entender aquela mensagem. Tá? Então, se chega um terceiro, o que ele consegue interceptar? Ele consegue interceptar uma mensagem totalmente codificada, criptografada, né? E que ele não vai entender nada, tá? Beleza?
Então, a principal barreira para proteger dados, informações de terceiros é a criptografia. Tranquilo? Então, resposta correta é a alternativa B. Em alguns casos, os navegadores de internet, como o Chrome, por exemplo, exibem a mensagem não seguro na linha de endereço quando o site é acessado. Assinale a opção que indica a principal causa dessa mensagem. Bom, eu gostaria de ressaltar uma coisa aqui logo de início, tá? A mensagem não seguro, ele aparece na linha do endereço, tá? Quando o site é acessado, ou seja, só de você navegar, só de você já acessar aquele site, essa mensagem aparece. Então, veja só, vamos começar aqui pela alternativa E. O site oferece downloads de arquivo suspeito. Vai ser essa opção que vai indicar a principal causa da mensagem não segura apenas quando o site é acessado? Não, tá? Aqui não tem nada a ver com download. Só se você tem entrado no site já aparece isso, tá? Nós vamos entender melhor. Então, nada a ver com download, tá? Não importa se nem cogitou a possibilidade de ter arquivos para baixar e se esses arquivos são suspeitos ou não. Só de você acessar o site já aparece essa mensagem. Nós já vamos entender o porquê. A D fala o seguinte: o site foi identificado como origem de ataques por parte de hackers. Outra coisa também está um tanto quanto precipitada, tá? Não precisa chegar ao ponto do site ser identificado como origem de ataques por parte de hackers para ele ser considerado inseguro. E na verdade essa nem é a única forma de um site ser inseguro, tá? Nós já vamos chegar lá. Algo bem menos fantasioso pode acontecer para o site ser considerado inseguro. Então não é a D também. A C fala: o site aceita senhas que podem ser quebradas facilmente. Bom, isso também não seria um motivo para você entrar num site e ele já apontar como site sendo inseguro, né? Um não seguro. Por quê? Porque não está falando aqui de cadastro, de login, nem nada, tá? Não há necessidade disso. Então, a C também é alternativa falsa. A B fala o seguinte: as mensagens trocadas com o servidor não são criptografadas. Veja só. As mensagens trocadas pelo servidor não são criptografadas. Como eu já expliquei aqui em outra questão, na correção e no canal, a criptografia ela é muito importante para garantia da confidencialidade das mensagens trocadas entre o usuário, o servidor, entre o destinatário e o emissor de dados, tá? Porque ela vai fazer com que terceiros não consigam interceptar ou se interceptar, não consigam entender aquela mensagem uma vez que ela está codificada num código que só é entendível para quem enviou a mensagem, né? E também ali para quem recebeu. Então isso é muito importante, é de longe uma das, talvez a principal camada de segurança da navegação da internet. Então, os sites, quando eles têm, entre outras camadas de proteção, mensagens criptografadas, eles vão receber esse protocolo aqui, ó, o HTTPS. E esse S é de security, né? Segurança em inglês, né? Então, toda vez que nós tivermos um site seguro, nós vamos ter esse protocolo aqui, tá? Esse esquema aqui antes do site. Então, se ele não tiver esse S, ele não é seguro e também não é criptografado. Então, nossa resposta correta é a alternativa B. Assinale a opção que indica a principal causa dessa mensagem. As mensagens trocadas com o servidor não são criptografadas. Tranquilinho. E por último, a alternativa A fala o seguinte: a utilização do protocolo HTTPS considerado inseguro. É exatamente o contrário. A utilização do protocolo HTTPS é considerado seguro, beleza? Então, a alternativa A é falsa por causa desse IN aqui, né? Na verdade, é considerado seguro. Tranquilo? Então, resposta correta, alternativa B. Então, vamos para a próxima questão. Sobre o mecanismo de busca do Google, analise as afirmativas a seguir. No texto de busca, letras maiúsculas e minúsculas fazem a diferença. Os termos Rio de Janeiro, aí vocês podem perceber que tanto Rio quanto Janeiro estão com letras maiúsculas, e Rio de Janeiro, agora tudo minúsculo, não são equivalentes. Assim, ó, quando nós estamos falando de Google, que é a questão aqui, fala, essa aqui é falsa, tá? Porque tanto Rio de Janeiro com letras maiúsculas quanto minúsculas são equivalentes, é a mesma coisa.
O Google não é case sensitive. Se fosse Linux, ok, isso aqui seria verdadeiro, mas Google não, tá? Então a primeira, falsa. A segunda fala o seguinte: o resultado de uma busca com o texto 256 vezes 12 retorna o número 3072 e uma calculadora, além de outros resultados. Sim, tá? Bom, para quem fez a conta aí, 3072 realmente é o resultado. Se você colocar isso aqui lá no Google, ele vai fazer a conta, tá? Vai vir a calculadora com esse resultado aqui. E sim, vai vir outros resultados, como por exemplo, sei lá, o iPhone 12 256 GB, beleza? Vem isso também, entre outras coisas, entendeu? Qualquer coisa ali, qualquer site que o Google conseguir fazer uma referência referente a em relação a 256, 256 e 12 vai trazer, tá? Então aqui é verdadeiro. A gente vai fazendo os testes aí, tá? Vai vendo no Google aí, vai jogando para vocês irem se acostumando, se habituando, que te ajuda a decorar, te ajuda a formar uma memória para quando chegar na prova você não esquecer. Uma pesquisa com o texto site .br América retorna somente sites registrados no Brasil ou nos Estados Unidos da América. Isso aqui não vai dar o resultado que se espera, né? Se a intenção é trazer sites registrados apenas no Brasil e nos Estados Unidos da América, essa não é a forma, tá? Quando você coloca site você quer o quê? Resultados de um determinado site. Então você vai colocar uma referência do site aqui, o endereço do site, ou um .gov, por exemplo. Agora, se você colocou .br, ok, mas depois da América, bom, não tem nada a ver, já deu um espaço aqui, mesmo que estivesse junto, não é assim que faz a referência. Então a terceira também é falsa. Está correto que se afirmem somente um, somente dois, três, um e dois ou dois e três. Bom, como vocês podem perceber, somente o que se afirma em 2 está correto. Então, nossa resposta correta, alternativa B. Então, vamos para a questão seguinte. Considere uma busca na internet pelo hino do Brasil, escrito por Olavo Bilac e musicado por Francisco Manuel da Silva, sobre o qual há milhares de páginas. Assinale a opção que indica o texto de busca mais restritivo e que deverá retornar o menor número de resultados. Bom, aqui a gente tem uma obviedade, né? Se é o mais restritivo, a quantidade de resultados deve ser menor, né? Então vamos lá. A gente tem as opções aí e nós percebemos que foi utilizado praticamente em todas, em 4 delas, 4 primeiras, as aspas. E a última não. Na última, a alternativa A, a gente já descarta de cara. Por quê? Porque ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Bom, vocês já ouviram essa frase, vocês já leram essa frase em algum lugar que não seja o hino ou alguma referência a ele? Não, né? Vai trazer muita coisa referente ao hino, mas também alguma coisa que tiver relevância, que tiver ouviram, vai trazer Ipiranga, margens, ou seja, aqui a gente tem essa frase, vai trazer resultados com essa frase, mas também vai trazer resultados com essas palavras separadas, porque não tem nenhum filtro ali, tá? E as outras tem o quê? Tem as aspas. E qual que é a função das aspas? A função das aspas é que o Google traga exatamente aquilo que está entre aspas duplas. Se eu faço uma pesquisa lá, pipoca doce, ok, vai trazer um monte de coisa sobre pipoca doce, mas também sobre pipoca, sobre doce, entre outras coisas. Tranquilo? Tudo que tiver pipoca doce vai trazer, né? Muitas coisas que tiver pipoca doce vai trazer, mas o que tiver só pipoca, se tiver doce também. Agora, se eu venho aqui e coloco entre aspas, vai trazer resultados somente que tenham pipoca doce, inclusive com um espacinho aqui. Tá? Vai trazer exatamente igual. Então, se nós temos aqui, ó, Olavo Bilac, um tracinho e Francisco Manuel da Silva, nós estamos selecionando páginas que tenha Olavo Bilac, dessa forma, que é a forma como escreve o nome dele, e também Francisco Manuel da Silva, que é a mesma coisa. E ainda vai trazer algumas páginas, sei lá, de repente vai trazer até alguma coisa que tem esse hífen aí, tá? E o mesmo resultado se segue para a seguinte, veja só, a 6 vai trazer resultados que tenham margens plácidas, exatamente assim, mas também vai trazer o que tiver isso aqui, ó, Olavo Bilac e Francisco Manuel da Silva. Então aqui se abre
se abre um espaço para muitos resultados, né? Vai trazer poemas de Olavo Bilac, outras coisas de Francisco Manuel da Silva e tudo mais, simplesmente, né? Porque eles estão fora das aspas e não está restringindo com margens plácidas. Aqui em cima restringe margens plácidas e Olavo Bilac e Francisco Manuel, já restringiu mais. Mas nada vai restringir mais do que isso aqui. Por quê? Porque aqui aspas está entre tudo, tá? Sobre tudo. Margens plácidas, mais Olavo Bilac e Francisco Manuel da Silva. Tem que estar exatamente assim. Eu vou te falar a verdade que eu nem sei se traria esse resultado, viu? Depois vocês jogam aí e vê se sai. Por quê? Tem que vir margens plácidas, espaço, o sinal de mais, espaço, Olavo Bilac, espaço e Francisco Manuel da Silva. Tem que vir exatamente assim. Então, essa é de longe a mais restritiva. Então, resposta correta, alternativa A.